Oi, boa noite para você. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril, e nós estamos mais uma vez aqui reunidos para a gente falar sobre assuntos da área da endocrinologia, que é aquela área da medicina que cuida das glândulas que produzem hormônios. Então, sobre isso, tem vários assuntos que a gente pode tratar, vários assuntos que eu posso esclarecer, e eu sempre venho com um assunto que é discutido em consultório. E um dos assuntos que o médico que atua nessa área faz é cuidar do emagrecimento. E uma das estratégias de emagrecimento é a bariátrica. Então, hoje eu vim falar um pouco de bariátrica. E aí, Derek, Leia, tudo bem? Então, assim, é um assunto que não interessa a todo mundo, mas é um assunto que é importante porque tem muita gente que me segue e que realizou a cirurgia, que pretende realizar a cirurgia, que já pensou em fazer a cirurgia ou que conhece pessoas que fizeram a cirurgia e que podem, com essa informação, acabar ajudando essas outras pessoas também. Atualmente, pessoal, tem muita gente que fez a cirurgia bariátrica e a gente não sabe que essas pessoas fizeram a cirurgia. Então, muitas pessoas às vezes têm vergonha de falar que fizeram, e nós temos esses pacientes por aí. Então, a gente poder fazer vídeos esclarecendo para essa população que às vezes se sente um pouco diferente das outras pessoas, é importante para poder ajudar essa população também. Por isso que hoje eu estou aqui para falar com eles e para falar com vocês que podem ajudar eles e podem se preparar também para que como lidar com essas pessoas, né? E poder ajudar também essas pessoas. Bom, a live de hoje é assim, doutora, tem como ter sucesso na bariátrica? Muitas pessoas, elas têm um pouco de preconceito com o tratamento de cirurgia bariátrica, aquele preconceito é um conceito pré-formado. E aí, Manize, seja bem-vinda. Eu estou conversando aqui explicando que a cirurgia bariátrica, ela é um procedimento que a gente usa, que existe para perda de peso. Então, é um procedimento que a medicina usa para perda de peso. E ela existe, nós fazemos, e as pessoas acabam perdendo peso. Só que algumas pessoas, cerca de 10% da população, acaba reganhando peso. E essas pessoas. Aí o que acontece? A população só olha para o perfil dos pacientes que reganham peso e acreditam que a cirurgia bariátrica é uma coisa que é fadada ao insucesso. Isso é um preconceito que existe, e geralmente quando os meus pacientes vêm conversar comigo na primeira consulta sobre a realização de fazer cirurgia bariátrica ou não, e eles perguntam a minha opinião, eu sempre falo que a cirurgia bariátrica nada mais é do que um tratamento muito intenso para perda de peso. Então, é como fazer o uso de uma medicação para perda de peso, é como fazer o uso talvez de uma dieta mais radical para perda de peso. Ela é uma estratégia para perda de peso que é muito mais invasiva. Então, não é para todo mundo. Agora, ela é uma coisa que pode ser muito benéfica para o paciente, que pode estar muito grave, que eu já expliquei para vocês em várias lives, como o excesso de peso é uma coisa muito grave. Hoje teve uma paciente aqui que ela tinha excesso de peso. E nos exames de sangue estavam todos alterados. O tratamento instituído para ela foi perda de peso e os resultados laboratoriais dela, que ela voltou depois de 12, 15 quilos a menos, estão todos normalizados, sem uso de tratamento para aquelas outras coisas. Então, a gente sabe que o excesso de peso causa inflamação, causa risco de vida, e muitas vezes o tratamento cirúrgico para perda de peso é uma alternativa, só não é para todo mundo, não é indicação para todo mundo, não é primeira indicação para todo mundo. A live de hoje não é para falar quais são as indicações de bariátrica, para quem é que precisa, para quem é que não precisa. Também não é para incentivar ninguém a estar procurando isso como primeira estratégia, mas dizer para vocês, quebrar um mito de que fazer a cirurgia bariátrica é fadada ao fracasso. Isso não é uma verdade. Outra verdade que as pessoas falam muito é assim: eu conheço fulano de tal que fez a bariátrica e ele se isolou. Muitas vezes o isolamento acontece porque ele não foi bem preparado para enfrentar a vida que ele levava, e essa vida levava ele a ganhar peso. Então, assim, como fazer para a cirurgia ser sucesso? Então, são 4 dicas que eu trago aqui na live de hoje. É uma live rápida. E se você é uma pessoa que está pensando em talvez fazer a estratégia de perda de peso com a cirurgia bariátrica, ou se você conhece alguém que possa se interessar com isso, seria muito bom você compartilhar essa live com ele, porque a gente pode esclarecer muitas dúvidas por aqui também e ajudar essa pessoa, a população, a estar tirando muitos preconceitos. E aí, Fatiminha, saudade de você, viu? Marilene chegou, Cris também. E aí, pessoal, boa noite.
Bom, uma das coisas para a pessoa entender sobre a ter sucesso quando fizer redecidir junto com o médico se tem indicação ou não e for decidido fazer a cirurgia bariátrica, é que a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que cirurgia bariátrica, ela não é uma varinha de condão, ela não é uma mágica. E muitas pessoas, elas já estão tão cansadas de fazer dietas, tão cansadas de fazer uso de medicações, tão cansadas do efeito sanfona, que elas chegam um pouco desesperadas para fazer a cirurgia bariátrica, achando que vão resolver todos os problemas da vida dela. A cirurgia bariátrica, ela tem uma grande taxa de perda de peso. Ela tem um grande sucesso na perda de peso, mas ela não é uma mágica. E a gente tem também alguns casos de pacientes que acabam achando que isso vai ser uma mágica, se entrega para a bariátrica como se a bariátrica fosse resolver os problemas e acaba que a perda de peso não é tão significativa assim. Por isso que quando você procurar uma equipe para tentar fazer uma cirurgia bariátrica, pensando em fazer nisso, procure uma equipe que trabalhe em conjunto, uma equipe boa, para que possa te trabalhar todas as questões em relação à bariátrica para você. Questões alimentares, tanto antes, durante e após a cirurgia. Questões psicológicas, sua relação com o alimento, antes, durante e após a cirurgia. Um tratamento psicológico contínuo, porque todo excesso de peso está relacionado com o distúrbio de relação com o alimento, né? Todo mundo tem um pouquinho. Aquelas pessoas que não têm distúrbio de relação com o alimento não têm excesso de peso. E então procura uma equipe, não sai procurando só um cirurgião, faz a cirurgia e vai embora, porque aí tem um risco muito grande de insucesso. Tá certo? Leni, paciente, Luísa, Leia, minha paciente, está dizendo que não vê a hora de marcar outra consulta. Vem, Leia, tô te esperando, meu amor. A Stephanie, querida, também está aqui. A Anísia é maravilhosa, vou te ver na quarta-feira. Bom, então a primeira coisa é ter a consciência de que cirurgia bariátrica não é varinha de condão, não vai resolver todos os problemas, é como se fosse tomar um remédio muito potente e que tem que ficar vigiando o resto da vida, porque uma cirurgia bariátrica não muda DNA, uma cirurgia bariátrica não muda o gene, a tendência, a facilidade que a pessoa tem para reganhar peso. Então, precisa vigiar o resto da vida. É claro que aquela pessoa, no começo, diminui a fome. É claro que aquela pessoa também não cabe tanto alimento. Mas se ela ficar com... toda pessoa que faz bariátrica consegue estratégias para boicotar a própria cirurgia. Então, ter esse tratamento antes da bariátrica, de autoconhecimento, de se conhecer, de trabalhar conceitos, de estar entendendo o canto que você está botando o seu pezinho, é muito importante para que você tenha sucesso. Anísia, Fatiminha, não deixa de compartilhar a live. Estou esperando vocês compartilharem. E meninas aqui do Insta também. Me chegou essa é para você. Estou fazendo essa, mas você já está pronta, já foi pronta. Mas você que me inspirou a fazer a live de hoje. E aí, Marilene, Bru? Bom, a segunda questão importante para você que quer saber se a sua cirurgia pode ter sucesso, vamos supor que você não fez a bariátrica, vamos supor que você vai fazer, vamos supor que você já fez. A sua bariátrica, ela pode se tornar um sucesso a partir de agora, não precisa ter já feito ou ainda não ter feito. Ou você está evitando de fazer, reflita sobre as questões, na possibilidade de um dia talvez precisar fazer, não tem nenhum problema. Vanessa, boa tarde, meu amor. Tudo bem, minha querida? A Anísia está dizendo, pode acontecer da pessoa engordar depois de fazer a bariátrica? Anísia, você está me perguntando isso? Bom, eu vou responder para você, né? Claro. Toda pessoa que faz bariátrica, é como eu estava explicando, a gente não muda o DNA dela. Então, toda pessoa que faz a bariátrica, ela tem sim uma chance de reganhar o peso. Em geral, a pessoa perde peso até 2 anos após a bariátrica e a maior taxa de ganho de peso é 10 anos depois. O problema é que 10 anos depois, essa população não está mais na equipe, não está sendo acompanhada por um especialista, muito provavelmente já abandonou o tratamento e a maior chance dele ganhar peso é mais porque ele abandonou o tratamento, o acompanhamento, do que ele teria uma tendência genética a isso. Não seria isso, seria mais por uma taxa de um fracasso na terapia após a cirurgia, que eu vou explicar, é o quarto item, tá bom? O segundo item de hoje... Oi, Sueli! Segundo item de hoje é assim. É entender que a pessoa que faz bariátrica precisa fazer tratamento para perda de peso
para o resto da vida. Uma das coisas que os pacientes sempre falam para mim é assim: nossa, eu não vejo a hora de parar de tomar remédio para perder peso. Nossa, eu não aguento mais parar de tomar remédio para perder peso. Nossa, eu não aguento mais gastar dinheiro com remédio para perder peso. E aí eu gosto sempre de deixar muito claro para o paciente que faz bariátrica, para explicar para ele que a primeira coisa é: você deixa de ter muito peso para ter falta. O bariátrico, ele é uma pessoa que está acima do peso antes, com excesso de peso, que toma remédio para perder peso, e ele passa a ser uma pessoa que ela ainda vai ter a doença obesidade, porque ela tem a tendência, a facilidade de ganhar peso, mas ela vai ter desnutrição, então ela não vai ter excesso de peso, mas ela pode ter desnutrição, então ela precisa tomar remédio, porque vitaminas não deixam de ser remédio. Se a pessoa fica achando que vai tomar vitamina, ela acha que pode parar a qualquer momento, e aí está fadada ao fracasso. Esses são os principais fatores que levam os pacientes a dar fracasso na bariátrica. Por isso que eu vim fazer essa live para essas pessoas e eu tô confiando que vocês vão estar compartilhando, porque tá sim de gente que fez bariátrica sem essas informações. Obrigada por vocês estarem gostando, estarem fazendo os likezinhos de vocês, sinal de que vocês estão realmente compartilhando e estão interagindo. Silmara, e aí, amore? Vanessa, doutora, boa tarde. Faz 5 anos que fez, mas depois da gestação ganhei 10 quilos. Eu não sei se a Vanessa fez a bari. Pelo que eu tô entendendo, eu acho que faz 5 anos que ela fez a gravidez. Ou que ela fez a bariátrica e depois ela engordou 10 quilos depois da gestação. Gente, pessoa que faz bariátrica não pode engravidar até 2 anos após a bariátrica, hein? Não pode, porque tem risco. Pela deficiência nutricional muito grande, as mudanças do corpo, o corpo está perdendo peso ainda até 2 anos. Lembra que eu expliquei para vocês? Então, até 2 anos é uma coisa muito... É um compromisso que o paciente tem que ter com ele e com a equipe de que não vai ganhar, a mulher, né? Que não vai ganhar peso. Opa, que não vai engravidar. Desculpa. A terceira questão, então assim, primeira questão que eu falei para vocês é entender que a bariátrica não é varinha de condão. A segunda coisa é aceitar a necessidade de tratamento por resto da vida. Um dos tratamentos é vitamina. E o outro tratamento, alguns pacientes precisam de remédio para perder peso após a bariátrica também. Então, eu sempre falo com o meu paciente que pode ser que ele não precise, mas pode ser que precise também, porque a doença, a obesidade não sai dele. Então, a gente ainda não descobriu a cura para a bariátrica. Infelizmente, né, vamos rezar para que isso aconteça. Mas até lá, a cirurgia bariátrica, ela vem como uma forma de perda de peso através de uma desnutrição. Então, é uma coisa muito agressiva, mas quem é que vive mais? A pessoa que está acima do peso, com excesso de peso, tendo AVC, infarto, câncer e todas as consequências, diabetes, depressão e as consequências que vêm do excesso de peso, ou uma pessoa que tem obesidade, que reduziu o peso e tem deficiência de vitamina. Então, foi visto que quando a gente faz a cirurgia bariátrica nessas pessoas que têm excesso de peso muito grave, a gente prolonga anos de vida para ela. Então, ninguém está fazendo cirurgia bariátrica por aí só porque a gente acha legal emagrecer o pessoal, mas porque a gente consegue controlar doenças, reduzir o peso, diminuir consequências e prolongar a vida. Por isso é que ela existe, é por isso que se faz. Tá bom? Não é só querendo ver o povo magro. Emagrecer é muito legal, adoro também, mas é sempre em primeiro lugar vida, né? É disso que a gente fala aqui. Bom, então falar para vocês que pode ser que as pacientes que fazem bariátrica precisem de remédio para perda de peso. E qual o problema? A pessoa tem a doença chamada obesidade e talvez ela precise de remédio. Uma coisa que eu gosto de esclarecer para meus pacientes que fizeram bariátrica é o seguinte: não fiquem com preconceito de medicação, porque muitas vezes uma medicação que você usa antes da bariátrica, quando você está com muito peso, às vezes ela não responde. E após a bariátrica, quando você precisa perder um pouco menos de peso, quando você está com mais peso perdido, responde totalmente diferente, porque o metabolismo modifica. Então, eu falei para vocês que a bariátrica ela não muda o gene, né? A genética, mas ela muda o metabolismo, sim. E aí, Diego, quando é que você vai me visitar? Saudade. Léo, primão, tá aí. Tô sempre acompanhando suas postagens, eu morro de rir. Andréia. Bom, a terceira dica para quem faz bariátrica e para ter sucesso na bariátrica é começar a fazer exercícios e alimentação saudável antes mesmo de fazer a cirurgia, certo? Sempre que o paciente vem em primeira consulta, que ele tem indicação para bariátrica, eu falo assim: quando é que você vai fazer? Quando é que começou o seu tratamento de bariátrica?
Aí ele fica meio perdido, assim, não sabe responder. Não, começou agora, já começou, é nesse momento. A primeira consulta com o médico da equipe de bariátrica para ver se você tem indicações. Se você foi bem indicado, começou e é pro resto da vida. Então, começar a fazer os exercícios físicos e começar a fazer uma reeducação alimentar é uma estratégia de sucesso para quem faz a bariátrica. Aí, Mari chegou. E aí, querida, seja bem-vinda. Estamos falando sobre bariátricos e é muito importante as pessoas fazerem exercício antes mesmo da bariátrica. A gente sabe que tem muita pessoa que está com muito excesso de peso e que eles estão com restrição de exercícios físicos por causa de dor no joelho, por causa de imobilidade realmente. Mas isso não impede a pessoa de estar fazendo hidroginástica, muitas vezes uma fisioterapia, muitas vezes alguma coisa, nem que seja mexendo os braços, mas precisa fazer alguma coisa. Porque quanto mais músculo você tem ativo, mais o seu metabolismo responde. Eu tenho observado que os pacientes que têm prática de exercícios físicos antes da bariátrica perdem muito mais peso após a bariátrica do que aquelas pessoas sedentárias de longa data. Então, tudo bem se por acaso você nunca fez, mas se você está pensando em fazer a sua bari, comece hoje os seus exercícios físicos. Ah, mas eu tenho limitação do meu médico de mexer o meu joelho, então abdominal, entendeu? Mexe os braços, dá um jeito, mas mexe o resto do corpo, porque você não precisa só mexer o joelho. Tudo bem? Bom, pronto, falei, né? Hashtag pronto, falei. E aí, vocês estão compartilhando, estão gostando? Diego, saudade de você. Fica dizendo que eu sou rainha maravilhosa, quem dera. Bom, vamos para o quarto e último assunto para ter sucesso na bari, tá certo? Não perder o acompanhamento. Por favor, não desistam do seu médico que acompanha você após a bariátrica, porque isso realmente faz a grande diferença. Tanto de não reganhar peso, como ter uma boa perda de peso. Então, os pacientes, geralmente, eles são muito obedientes após a bariátrica imediata. É muito difícil encontrar um paciente rebelde. Mas os pacientes, depois de 2 anos, eles acabam perdendo o acompanhamento. Eles acabam deixando para lá. Eles acham que tomam só vitaminas e as vitaminas não vai fazer diferença, é só vitamina. Eles não estão sentindo nada, estão tendo vida normal. E aí existe uma grande taxa de insucesso. É necessário criar uma conscientização, um programa, um comprometimento dos pacientes após a bariátrica para que isso não aconteça, porque isso está acontecendo demais. E aí os pacientes voltam, se é que voltam, porque eles ganham peso e aí eles têm muito medo de voltar, muita vergonha de voltar. E quando voltam, eles voltam com uma sensação de fracasso muito grande, porque fizeram uma cirurgia, redução de estômago, reganharam peso e a sensação é que não tem mais nada o que fazer e que agora ele é um fracassado. Então, primeira coisa que não existe ninguém fracassado, existe uma jornada individual de cada um e cada um se programa para tentar fazer com que a sua jornada seja menos fácil possível, mas se por acaso ela for muito difícil, procurar os profissionais que possam ajudar. Então, procure sempre o seu profissional que você confia. O Diego está dizendo, de jeito nenhum, a consulta está marcadíssima, animadíssimo demais. Ai, que saudade, ótimo, que bom que eu vou te ver. Faz tempo que eu não vejo você e sua família. Estou com muita saudade, Diego, de verdade. Bom, gente, então, são essas 4 diquinhas que eu tenho para dizer para você. Para você e para você que conhece alguém que pode se beneficiar com isso. Tá cheio de gente que fez bari. Muita gente, muitas pessoas envergonhadas de falarem para aquela outra pessoa que fez, sabe? Então, tem muita gente com vergonha de falar para o outro que fez a bariátrica. Então, compartilhe esse assunto, que você vai ver que vai ter muita gente que vai compartilhar também, porque às vezes é o que ela passou e você nem sabe. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. O assunto de hoje foi emagrecimento com tratamento cirúrgico, que é a cirurgia bariátrica ou gastroplastia. E eu dei algumas diquinhas, 4 diquinhas para que tenha sucesso, se por acaso você já fez, se você está pensando em fazer. Tirar alguns paradigmas, alguns mitos relacionados à cirurgia bariátrica. E eu venho aqui mais vezes falar sobre a bariátrica, porque eu nunca fiz vídeo de bariátrica, porque acaba que a população quer que eu fale sobre outras coisas, mas eu achei que é necessário falar. Hoje uma paciente me inspirou, que ela recebeu alta da bariátrica dela e a gente super ficou feliz. E eu resolvi fazer essa live para ela e para essas pessoas que possam estar passando pela mesma situação. Então não deixa de compartilhar. Boa segunda-feira para você, boa semana. Amanhã eu estou de volta com outro assunto para a gente discutir junto. Se você quiser discutir sobre algum, escreve aqui para mim. Beijo, beijo. Tchau, gente.